Você consegue. Você tem que assimilar, você tem que praticar, você consegue. E hoje eu vou tocar no assunto central da missão que Jesus nos deu. Você consegue. Adivinha só. Não adivinha, não pode, ser um crente. Você consegue ser um ganhador de almas. É isso que Deus vai falar com você hoje. Você consegue ser um ganhador de almas. Fala isso para quem está perto de você. Já envolve a pessoa, traz para dentro. Vamos lá. Isso, glória a Deus. Você consegue ser um ganhador de almas. Pode se assentar. Assim, já do jeito que você está aí, antes você está daquela conferida no Zap, olha para mim aqui, do meio para cá. Quem está nos visitando, dá um sinal com o braço bem longo assim, ó. Faz assim, muito bem-vindos, muito bem-vindos. Há mais gente lá nos visitando. Mais gente, por favor. Você que eu não vi, levanta o braço assim, ó. Que bom, obrigado, obrigado. Obrigado por você ter levantado o braço. Me alegra muito ver vocês aqui. Do meio para cá tem alguém? Tem alguém não, tem muita gente nos visitando. Faz assim, ó, bem esticado o braço, senão eu não enxergo. Obrigado, obrigado. Vamos dar um aplauso para todo esse povo aí. Glória a Deus. Gente, olha só o que está escrito em Mateus. Eu vou ler 3 textos e eu vou pedir tua máxima atenção, porque depois eu não vou ter tempo de voltar neles. Pastor Vanderlei gastou metade da minha mensagem aqui. Então eu tenho que ser rápido. Não tem problema ser rápido. O problema é você não assimilar. Então, você está inteiro comigo agora? Diz amém. Está inteirão mesmo? Deixa eu ver. Sei não, hein? Tem gente que está olhando o celular. Então, tá junto? Estamos juntos? Vamos juntos então. Deus vai te revelar algo que tem tudo a ver com a tua essência. E você vai ver isso agora. Ó. Mateus 21, 18 e 19. Se você quiser abrir a Bíblia, ou você anotar, anote. E eu vou dando sequência aqui, mas você vai ter que prestar atenção na leitura comigo. Porque fala sobre o nosso Senhor. De manhã, enquanto voltava para Jerusalém, Jesus teve fome. Natural, não é? Encontrando uma figueira à beira do caminho, o que também era natural, foi ver se havia figos, mas só encontrou folhas. E ele nos dá uma lição poderosa. Então disse a figueira: nunca mais dê frutos. E no mesmo instante, a figueira secou. Me diga uma coisa, para efeito prático, teve alguma diferença entre o antes e depois da oração de Jesus? Para efeito prático, qual é o efeito prático de uma figueira? Figo. E Jesus achou o figo nela? Então qual foi a diferença de antes e depois? Nenhuma, só que numa ela tinha folhas, na outra ela não tinha mais nada. Só isso. Segunda leitura. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 a 15. 1 Coríntios 3, 10 a 15. Eu vou ler esses textos, vou fazer uma aplicação deles, depois vou pegar um episódio para você entender o passo a passo do que Deus espera de você nessa semana e principalmente durante todo esse mês de fevereiro. Nós estamos num projeto com a igreja que começa nesse domingo com o nosso Mover em Adoração e conclui exatamente no dia 9 de março. Então nós teremos um mês voltados para essa realidade aqui. Olha só. Pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente. Apóstolo Paulo falando, a igreja de Corinto, onde ele morou por 1 ano e meio. E agora, outros estão construindo sobre o alicerce. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar
outro alicerce, além daquele que já foi posto. Isto é, tem dúvida? Qual é o alicerce? Fala o nome dele. Jesus Cristo. Isso é bom, porque o mundo vive apresentando um monte de opções. Nós não precisamos de nada. Nosso alicerce chama-se Jesus Cristo. Aqueles que constroem sobre esse alicerce podem usar vários materiais. Presta atenção. Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Versículo 13. No dia do juízo, porém... vamos comigo outra vez. Dá um passinho atrás. O alicerce é Jesus. Quem aqui está em Jesus, dá um glória a Deus. Então, tá bom. Você é uma figueira para dar figos. Você está no alicerce que é Jesus. E você está construindo nesse alicerce. E ele diz aqui uma lista de materiais que se pode usar no alicerce, sob o alicerce. O alicerce é Jesus, na construção, materiais que podem usar. E ele fez a relação: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. No dia do juízo, porém, ou seja, pastor, pode usar qualquer coisa? Calma lá, veja esse 13 que vai te explicar. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou. Quer dizer que é individual. Cada construtor, onde estão os construtores aí? Então, no dia do juízo final, o fogo, como se sujeitava, se purificava o ouro no fogo, o fogo vai revelar o que cada construtor utilizou. O fogo mostrará se a obra tem algum... A primeira vez que aparece essa palavra que eu vou usar o tempo todo. Algum valor. É tudo uma questão de valor. Se não tem valor, não interessa. Tem que ter valor. Se ela, a matéria, sobreviver, o construtor receberá recompensa. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo, como alguém que é resgatado do meio do fogo. Presta atenção nesse 15 aí. É um engano das pessoas pensarem que tem Jesus apenas para ser salvo. Se fosse assim, o nosso batismo, que é bíblico, ele duraria 10 minutos com você embaixo d'água. O negócio que está meio perturbado, esse negócio aqui hoje. Eu que usei ele. E você partiria do teu batismo. Deus tem um plano com você aqui ainda. E esse plano é de você construir. Construir o quê? Ouro, prata, pedra preciosa, e palha. Agora, o dia do juízo vai trazer à tona o valor do que você fez. O valor do ouro diante do fogo se torna maior ou menor? Olha lá. Ouro refinado no fogo. O ouro, quando passa pelo fogo, ele se torna mais valioso ou menos? Mais. Palha, quando passa pelo fogo, ela vale mais ou menos? Ela não existe. Some, evapora, vira fumaça. E o texto nos fala que você é salvo pelo alicerce, que é Jesus, salvo pela graça. Alguém falou isso domingo aqui? Falou ou não falou? Falou, da fé passiva. Somos salvos pela graça, sim ou não? Somos salvos pela graça. Aqui ele volta e fala, mesmo que você só tenha feito palha, você foi salvo pela graça, mas como que pelo fogo? Alguém que passou pelo fogo. E não sobrou nada. E o começo do versículo diz, se a obra que você está fazendo se queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo. É nisso que eu estou preocupado, no teu grande ganho.
na eternidade. Você tem que falar um aleluia, senão eu vou desanimar totalmente. Eu já estou lutando que esse enviado Você tem que vir arrumar aqui. Cadê o crente aqui? Ele está vindo aqui. Botaram alguém que tem 2 dedos a menos de cabeça aqui, ó. Não chega na minha orelha o negócio? Arruma em nome de Jesus, abençoa, Senhor. Põe tua mão. Ei, obrigado, seu filho de Deus. Você fica comigo ali atrás arrumando, não arruma direito. Olha lá. Se existe um grande prejuízo, também existe um grande lucro. Sim ou não? Terceiro texto. Tiago capítulo 2. Guardou esse texto que nós falamos agora? Qual era a construção? Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. O que vale é o valor será ditado depois de passar pelo fogo no juízo final. Olha Tiago 2,14. Tiago 2,14. De que adianta, meus irmãos da Iba, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Esse aí, Paulo ainda falou do alicerce. Esse aqui chegou chutando o balde já com tudo. Se um irmão ou uma irmã necessitar de um alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo, tenham um bom dia, aqueçam-se, comam bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como vem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Aí ele usa uma explicação muito boa. Mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Aí ele vem e fala assim, mostre-me sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei minha fé. Tem razão ou não tem? Folhas, palha e fé inoperante. Folhas na figueira, palha na construção e uma fé que não opera. Ele chama de morta. Eu tentei pegar um termo mais brando. Uma fé inoperante. As folhas podem dar uma boa sombra. Um belo visu. Visu, para quem é mais velho, é visual. Eu tenho que ajudar a traduzir, porque tem gente que não tem minha idade. Então eu tenho que ajudar. Folhas podem ajudar em muita coisa assim. Mas a questão era que a figueira tem que produzir figos. A figueira tem que produzir, mas ela só tem folha. Ó, outra coisa, a palha. Lá vai o Braia. A palha é algo real e que existe. Mas para quê? O dia do juízo será o confronto da realidade daqui com a realidade do céu. Nesse dia, aqui, gente, a gente pode ter 1000 desculpas fugindo do que já foi revelado, hein? Está revelado. Não é surpresa. Ninguém vai chegar no céu e falar assim, mas eu não sabia. Sabia sim. Eu vou fazer assim, puxa a gravação do dia 4 de fevereiro. É 4 hoje? 4 de fevereiro de 2025. Pode puxar a gravação aí no céu. Porque eu falei para todos aqueles crentes lá. Aí vai vir a gravação, você vai falar, eu sabia. Palha, será revelado o seu valor. Aqui as pessoas podem aplaudir construção de palha. Aqui as pessoas podem falar, parabéns, olha que lindo, ainda mais na geração que estamos vivendo de um politicamente correto. Nem se fala que é correto. Não existe mais certo ou errado, existe o jeito que você fala.
Você pode mentir, se for falando uma boa, está tudo bem. Você pode enganar, se você falar mansinho, tudo bem. Ah, meu amigo, isso aqui está passando rápido demais. E logo nós chegaremos no juízo final. E no juízo final, não vamos ter escape. Nossas obras serão submetidas ao fogo. E no fogo vai ser determinado o valor da palha aos olhos do mundo, da sociedade, da mídia, da grande mídia, da esquerda, da direita. Não. O valor diante do fogo vai ser revelado o valor que Deus dá para o que você faz. Para o mundo, a palha é top, a palha é demais, a palha está na última moda, mas os valores do céu que a qualificam como palha, a classificam como palha. E se os valores do céu, que são valores eternos, duradouros, se ele diz isso aí vale palha, eu lhe digo, é palha mesmo. Podem colocar a tarjeta que quiserem, a etiqueta que quiserem, a grife, uma palha de grife. No céu não tem essa. Ou é ouro, ou não sobra nada. Guardou essa aí também ou não? A figueira produz? E nós temos que construir com o melhor e mais valioso. Não daqui de baixo. Do que dura para sempre. E a fé sem obras. Foi a terceira leitura que eu fiz. Folhas, palha e fé inoperante. Fé sem obras é uma fé que te volta para Deus. Você se volta para Deus, mas não te faz caminhar em direção a Deus. Porque caminhar em direção a Deus é fazendo as coisas que tem que fazer. A Bíblia diz, o que te vier à mão, faça. Como para o Senhor. Aquilo que vem em tua mão para você fazer, você faz. No teu cotidiano, não é só aqui na igreja. Aqui na igreja ainda, nós servimos. Tem muita gente aqui que trabalha bastante. Mas mesmo assim, ele trabalha ainda para ele, sem querer. Porque a igreja é dele. Ele cuida da igreja, para a sua família aproveitar, para ele mesmo aproveitar. Então, mesmo assim, o que fazemos aqui, o som, o louvor e tudo mais, eu sei que tem muita gente que se martiriza. Parece os cristãos do primeiro século. Nossa, como eu trabalho, ai, como eu sofro. Não é não. Você está servindo a algo que acaba sendo para você próprio. O que está sendo falado aqui é fazer algo para algo que nunca volta para você, a não ser no dia do juízo, onde nada será esquecido. E tudo Deus vai te dar o galardão. Pode dizer um aleluia mais forte? É a construção de palha, é a figueira sem frutos. É uma vida sem obras. Agora vamos pensar o contrário. Vamos fazer o espelho. Fé que realiza contra uma fé que não realiza. Ouro contra palha. E vamos colocar figos no meio dessas folhas. E vamos ver como é que vai ficar. A fé que realiza não é uma tentativa. É uma obra levada a efeito. Não é dizer, pastor, eu estou tentando. Não é falar, Deus, eu estou tentando. É falar assim, Deus, estou fazendo. Você consegue. Você consegue. Então diga, estou fazendo. Você pode ter um ritmo diferente do outro. Cada um aqui tem um ritmo. Mas tem que estar fazendo. Porque a obra, sendo feita, reflete uma fé que existe. Uma obra que não está sendo feita, reflete uma ausência de fé. E aí eu estou tocando num assunto fundamental. Porque sem fé é impossível ver a Deus, é impossível reconhecer a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé ativa confronto a uma fé que não produz. O valor do ouro em confronto à palha. A obra que permanece após o dia do juízo de Deus.
Nós vivemos numa região onde existe juízo de homens, vivemos num país onde tem juízo de Supremos, Tribunal Federal, onde tem Supremo, de tudo mais. Não estamos falando nada disso, não. Nós estamos falando de algo que já nos foi revelado e que dura para a eternidade. Esse juízo é que vai permanecer. Ouro é a fé que realiza o reino de Deus. Por quê? Quando tudo isso passar, uma coisa não vai passar: o reino de Deus permanece para sempre. Então você está construindo algo que tem a ver com o reino de Deus, e isso vai para sempre. E não é esse prédio. Esse prédio não vai para sempre, mas você vai. Você que está nos visitando, vai. Você que, pessoas que convivem com você hoje, conviveram hoje, vão para a eternidade. É essa a questão, é essa a obra. Jesus veio aqui e deu sua vida por gente. Eu sei que você ia estar vibrando se eu falasse que você vai ficar rico ainda nessa vida. É pecado ficar rico? Não. Mas se não souber usar isso, vira palha e queima, e grande prejuízo você terá. E por último, fica a figueira que produz figos. Parece redundante eu falar isso, mas teve uma figueira que não produziu. Teve uma figueira que só tinha folhas. Jesus teve fome e se aproximou de uma figueira em busca daquilo que dá vida. Fome, se não for alimentado, gera morte. Ele se aproxima de uma figueira em busca de algo que dá vida, que é o fruto da figueira, que é o figo. Se em uma figueira se encontra figos, pronto para responder agora? Em um cristão se encontra... Se em uma figueira se chega perto dela em busca de figos, por isso ela se chama figueira, na vida de um cristão, quem se aproxima está à procura de Cristo. Por isso somos cristãos. Por que a figueira se chama figueira? Por causa do figo. Por que cristão se chama cristão? Por causa de Cristo. As pessoas chegam perto de você e querem encontrar Cristo. Ainda bem que é a 10ª. Você consegue. Fala um você consegue bem forte, vai. Com ouro, com fé e obras, fé ativa. E o verdadeiro fruto do cristão é produzir Cristo na vida dos outros. É ou não é? Quem é você nessas 3 comparações? Quem é você nessas 3 comparações? Só para você pensar, não precisa responder. Agora, eu vou ver um episódio da Bíblia que mostra com clareza como proceder diante do que nós recebemos. E eu gosto de ver um episódio, por quê? Porque ele faz você guardar melhor. Falei isso domingo. E não é toda pregação que é possível, mas principalmente terça-feira, que o teu tico e o teco estão cansados uma hora dessa, é verdade ou não é? Então, nada como uma situação que você consegue já criar a imagem na sua mente e entender. 2 Reis, capítulo 7, versículo 3. Vamos ler esse episódio? Resumão antes para você entender. Samaria estava sitiada há bastante tempo. A fome era muito grande, ao ponto de estarem praticando canibalismo. Isso está na narrativa. De mães praticarem canibalismo. Coisa bruta.
Não havia comida. Nada que se tinha se vendia por uma fortuna. No texto anterior, fala tudo isso. Não dá tempo de eu ver isso tudo com vocês agora. Pega o que você puder dar meu contexto aqui. Chega o profeta Eliseu e diz: amanhã nesta hora, tanto de farinha refinada será vendido por bem pouquinho. É a mesma coisa que você falar: amanhã essa hora o litro da gasolina vai valer 50 centavos. É que aumentou, né? E falou que não ia aumentar. Falou pelo contrário, falou que ia baixar. É um mistério. Ainda bem que meu valor está lá no céu. Eu estou de olho no céu. Quem mais está de olho no céu? Porque quem tem sua esperança só nessa vida aqui é o mais miserável dos homens. Olha lá. Quem veio dar o recado que Eliseu seria morto, e Eliseu dá o recado para a pessoa levar para o rei, falando: fala para ele que amanhã essa hora. Ele falou: mas nem que abra a janela no céu isso vai acontecer. Ele falou assim: você verá com os teus olhos, mas não comerá. Aí vem esse episódio aqui, ó. Olha lá. Havia 4 homens com lepra, sentados junto à porta da cidade, do lado de fora. Cidade sitiada, cercada pelos inimigos sírios. Por que ficaremos sentados aqui esperando a morte? Perguntaram uns aos outros dos 4. Morreremos de fome se ficarmos aqui, mas também morreremos de fome se entrarmos na cidade, porque não tem comida lá, não há alimento lá. Vamos sair e nos render ao exército sírio. Tudo isso era plano de Deus. Se eles nos deixarem viver, melhor. Mas se nos matarem, de qualquer maneira, teríamos morrido. Veja como eles estavam no extremo da fome. Dá para você perceber, sim ou não? Ao anoitecer, partiram para o acampamento dos sírios. Quando chegaram às extremidades do acampamento, viram que não havia ninguém ali. Ô mistério. Vamos ver o que aconteceu? Que Deus esteja fazendo isso essa noite para situações que você veio preocupado aqui. Pois o Senhor, vamos ler juntos o 6, vamos lá? Pois o Senhor que se aproximava. Disseram uns aos outros: o rei de Israel contratou mercenários hititas e egípcios para nos atacarem. Por isso fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos e tudo mais. E correram para salvar a vida. Eles viram o exército? Eles receberam notícia que existia um exército? Deus colocou dentro deles. Eu já vi Deus fazer isso. Eu já vi homens mudarem assim, porque Deus fez o que fez. E eu vejo nisso a misericórdia de Deus. Eles ficaram tão desesperados, de tão grande o ruído do exército que não existia, chegando, que fugiram e deixaram tudo para trás. Agora entra a parte que realmente nós vamos usar. Quando os leprosos chegaram às extremidades do acampamento, foram de uma tenda a outra, comendo e bebendo. Pegaram a prata, o ouro e as roupas que encontraram e esconderam tudo. Você faria a mesma coisa, sim ou não? Está faminto, encontra um monte de comida, não pergunta nem de quem é. E nem o que aconteceu com a Síria. O que interessa primeiro é comer. Comeram, famintos, não é fome que você está agora aí porque só almoçou. É fome de dias e dias. Por fim, ainda bem que chega o por fim, disseram uns aos outros: isso não está certo. Você pode falar isso não está certo? Fala para quem está perto de você, isso não está certo. Este é um dia de boas notícias. Ou como diz no Novo Testamento, dia de evangelho, boas novas.
e não contamos a ninguém. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Venham, vamos voltar e dar as notícias no palácio, para a cidade que estava morrendo de fome. Então voltaram à cidade e relataram aos guardas do portão. Memoriza aí, guardas do portão. E o que havia acontecido? Fomos ao acampamento sírio e não havia ninguém, disseram eles. Os cavalos e os jumentos estavam amarrados e as tendas todas armadas, mas não havia ninguém por ali. Os guardas gritaram. Você pode repetir, os guardas gritaram? Outra vez, os guardas gritaram. Anunciando a notícia no palácio. O dia estava raiando, era o dia seguinte do dia que Eliseu falou. Desconfiaram, mandaram alguns soldados verificarem se não era uma armadilha. Para de ler, para de ler. Tá? Careca. Não lê não, bota pro tio aqui. Sei que você ficou curioso, depois você lê. Fica aqui agora. Fica aqui, senão você não vai entender o importante. Fica aqui. Viram, voltaram e falaram. Realmente está tudo vazio e tem comida sobrando. O rei mandou o capitão de ontem, que falou nem que abra a janela do céu, ficar no portão controlando o povo. Um povo faminto. Houve uma palavra, tem comida de sobra. O camarada foi derrubado, pisoteado, viu o dia chegar e morreu. Mas só para você entender o fim da novela e parar de ler. Chega comigo agora. Põe uma coisa no teu coração, os 4 leprosos. A tua necessidade é a necessidade das pessoas que vivem com você. A tua necessidade é a necessidade de todos. Eles estavam do lado de fora do portão, por questão da lepra, para não contaminar todo mundo. Era o jeito social de tratar a lepra naquela época que não existia tratamento. De exterminar a lepra. Eles estavam do lado de fora. Eles falam, vamos morrer de fome aqui. E o outro fala assim, se nós entrar, ele fala, vamos morrer de fome lá dentro, porque lá dentro não tem nada para comer. Um olhou para o outro e falou, onde temos comida aqui perto? Olhou, não tinha sinal de celular para o iFood. Ele falou, lá no acampamento sírio. Eles falaram, então vamos lá e vamos nos entregar. A fome que eles tinham era a fome que todos estavam sentindo. A necessidade deles era a necessidade de todos, era a mesma. Muitas vezes nós estamos há tanto tempo na igreja que nos esquecemos que já fomos tão necessitados de Deus. Às vezes estamos tanto tempo comendo da mesa do Senhor, todo culto, todo dia que abrimos a nossa Bíblia, no nosso tempo com Deus, e mesmo assim acabamos nos esquecendo do que é uma vida sem Deus, uma vida vazia, uma vida sem propósito, uma vida depressiva, uma vida de angústia, porque não se tem Deus na vida. Nós também já fomos leprosos. Mas um dia encontramos muita comida. E essa comida está nos alimentando até hoje, aleluia. Mas a tua necessidade é a mesma de todos. Mesmo daqueles que dizem que não tem. E aqui eu ponho uma pergunta, o que nós descobrimos? Foi que eles descobriram. Eles olham um para o outro e falam, essa descoberta nossa é para nós? Fala para mim, o que Deus moveu ali, era para alimentar só os 4 leprosos? Não, você tem certeza disso? Total. Havia comida para alimentar a cidade toda, para reverter aquele quadro caótico, de todos que conviviam do outro lado do muro. E a pergunta está aí. O que você tem descoberto aqui, o que você tem levado daqui, será que é só para você?
Será que o que nós descobrimos é só para nós? Eu estou falando sobre você consegue ser um ganhador de almas. Eu falei de uma figueira que não dava figos, eu falei de um construtor que só construía com palha que acaba, e eu falei de uma fé inoperante, mas eu também falei de um cristão que tem Cristo. Cadê eles? Eu também falei de uma construção que vai para a eternidade, que é de ouro. E ouro é ouro na eternidade, que não é o ouro valioso daqui, é a alma de uma pessoa, vale mais que o ouro do mundo todo. E eu também falei, faltou um, de obras. De obras. Agora esses homens estão fartos de comer, comeram o que deu, e começaram a esconder. Esconder de quem? Esconder de quem se só tinha eles 4 ali? Como a gente é egoísta. É ou não é? De repente um deles tem uma lucidez e fala: não é certo o que estamos fazendo. Lembra que eu te pedi para você guardar o não é certo? Não é certo o que nós estamos fazendo. Logo vai amanhecer o dia, e se nós não contarmos o que achamos, seremos tidos como culpados. E aqui entra, tornando-nos culpados. Você vir aqui a terça-feira e ter passado hoje o dia trabalhando com uma pessoa que você sabe que está faminta de Deus, e você não ter feito de tudo para arrastar essa pessoa para cá, para ela conhecer esse Deus que sacia a alma, conhecer esse Deus que muda a realidade. Se você não fez isso, você pode estar sendo culpado. Foi a conclusão que os leprosos chegaram. E eu não acredito que nós somos piores que eles. Nós somos iguais. Um olha para o outro e fala assim: não é certo isso. E eles então têm a iniciativa. Eles tinham acesso a todos? Não. Com quem que eles conseguiam falar? Com os guardas. Eu pedi para você memorizar isso, sim ou não? Os guardas. Muitas vezes você não consegue falar com todos, mas você consegue usar algo que alcança todos. Ele chegou para o guarda, e o guarda falou: o que foi? Não tem comida. Já estou avisando, não tem comida. Eles lá de baixo falaram assim: eu achei muita comida, não me fale de comida que eu estou cheio. Estou satisfeito. O guarda olhou um para o outro e falou: o quê? Avise o rei que achamos muita comida. Os guardas se voltam e gritam: existe muita comida. Aí vem a desconfiança. Ué, cada um lida como quer com a notícia. Vem a desconfiança. Mandei verificar, será que não é uma cilada? Será que isso não está errado? Será que se for lá não vai dar BO? Será que lá não é um negócio diferente? Será que eu vou pisar numa igreja? Lá o pastor vai pegar e vai pôr a mão na minha carteira, vai tirar todo o dinheiro que eu tenho. É isso que o mundo pensa, desconfiado. Mas mesmo assim os guardas eram obrigados a gritar: achamos! Ou acharam. Nós temos guardas hoje que gritam muito alto. Nossa boca. Já é um guarda que fala alto, sim ou não? Imagina você amanhã chegar qualquer um que chega perto de você e você fala assim: olha, minha vida está saciada. Eu estou satisfeitíssimo da vida. A pessoa vai olhar e falar: da onde isso? Você fala: ué, comi, ué.
Que comeu aonde? Não tem comida. Eu estou morrendo de fome. Desde que eu nasci eu não sei o que é comer. Essa comida que você está falando. Você fala, bem, você não comeu porque eu não quis. Porque existe comida. Mas tem mais guarda. Temos ou não temos? É um guarda falante pra chuchu. É ou não é? É ou não é? Você posta o teu culto, põe localização e fala o melhor lugar para se estar. Você posta um pedaço da pregação e fala, Deus falou comigo, Ele existe. Você coloca, eu não sei da tua religião, não é sobre religião que eu quero falar. Eu quero falar que existe um Salvador, e o nome dele é só Jesus Cristo. Porque estão avacalhando com o nosso Cristo aí. Então, outra vez fizeram, eu usei um exemplo de um tempão atrás, numa das mensagens que eu trouxe aqui sobre temor a Deus, na outra terça. Foi? Você estava aqui com essa mesma cara olhando para mim assim, ó. Que quando eu pego pesado, você fica me olhando desse jeito aí. Mas, irmão, um dia eu vou chegar no juízo final. E eu quero ver o ouro sair ainda mais ouro do outro lado. Eu quero ter um lucro enorme para a eternidade. Eu quero fazer esse guarda gritar. Eu quero arrastar as pessoas, porque às vezes elas não acreditam. Mas traz e ela vai ver a comida. Ela vai sentir o cheiro do alho queimando. E ninguém resiste ao cheiro do alho queimando. E ela vai falar, que delícia, o que tem aí? Você fala, é a vontade, é abundante, é de graça e é pela graça. Coma, essa comida pode comer porque não acaba. Ele é o pão que desceu do céu para matar a fome desse mundo perdido no qual nós vivemos. Você consegue ser um ganhador de almas. Você consegue ser um ganhador de almas. Ganhando almas, você está adquirindo ouro. Ganhando almas, você está apresentando figos, que é o que Jesus ainda procura. Ganhando almas, você está tendo obras que expressam a tua fé. Você está bem alimentado, sim ou não? Estamos muito bem alimentados, mas convivemos com pessoas famintas. E cada vez mais tentam nos calar. Políticas de empresa que proíbem você falar da tua fé. Você pode falar de muitas coisas, mas não pode falar de fé. Amarrando a boca de todos que acharam comida. Porque Satanás quer ver todos morrendo de fome. E os poderes desse mundo estão na mão de Satanás. Agora, existe um poder que emana da cruz. Me alcançou. Eu era faminto. Eu era pobre. Desprezível pecador. Mas em Jesus, eu encontrei. Eles não aguentaram. Fale, eles não vão aguentar. Fala para quem está perto, seus amigos não vão aguentar. Eles disseram que não vem, né? Mas continua, eles não vão aguentar. Repete, eles não vão aguentar. Seja proativo, seja animado. Seja pentecostal, vai lá. Fala, eles não vão aguentar. Fala, eles não vão aguentar. Eles estão dizendo não, mas esse não vai cair por terra. Eles estão dizendo que não vem, mas eles não vão conseguir. Sabe por quê? Porque a fome das pessoas é a nossa oportunidade. Você pode ler? Põe lá, gente, põe lá. Olha lá. A fome. Eles vão ficar curiosos para saber o que você achou. Mas eles nunca saberão se você se calar. Se você não incentivar os guardas que você tem a gritar. Você tem o dever
de agir. Você tem o dever de falar. Você tem o dever de insistir. Você tem o dever e vai chegar a hora. Ó, vamos ter batismo aqui dia 14. O batismo está na jornada. E vamos ter batismo aqui dia 14. Se Deus concluir a obra que Ele está fazendo há 10 anos na vida de uma pessoa, porque eu tenho contato com pouquíssima gente do mundo. Eu vivo com um crente. Isso me frustra. Porque eu quero ganhar alma para Jesus. Mas pastor, o senhor prega, o pessoal vem. Mas o galardão é de quem trouxe, não é meu. E eu falo, Deus, vamos dividir pelo menos. Deus fala, não, cada um no seu, corre atrás. Se tudo se cumprir, você vai ver. Porque essa obra saiu da minha mão. Mas eu fui guarda, hein? Eu berrei. E tinha época que eu não falava nada. Aí o camarada tinha convivência comigo 2, 3, 4 vezes por semana. Que era um personal. Ele ficava desesperado. Aí chegou o Legendários. Aí eu falei para ele, cara, estou com medo do Legendário. Tudo estratégia. Não sei se eu vou aguentar. Ele falou, claro que você aguenta. Ele falou, não, me faz um treino aí para aguentar. Aí ele fez um treino, maçudo. O camarada é maçudo? Eu não, ele. Fiz lá o treino, fui para o Legendários, voltei. Ele foi, daí, me conta tudo. Eu falei, já. Ele foi, o que é? Eu falei, desfruta o caminho. Ele falou, puxa, e agora? Eu falei, mas foi bom, porque eu falei para ele, vamos junto. Ele falou, não. Eu falei, foi bom você não ir. Você não ia aguentar. Se alguém está com fome, começa a comer na frente dele assim, ó. Hã? Aí ele falou, não, o negócio é desafio físico. Eu falei, só físico. Ele falou, então eu aguento. Eu falei, duvido. Duvido. E toda vez que encontrava ele, ele falava, ó, você para mim é café com leite. Você não é de nada. Ele subiu a montanha no primeiro top que nós fizemos. Voltou, e eu só chegava. E ele com fome. Chegou o segundo top dessa igreja, dos Legendários aqui. Ele foi servir. Nós chegamos aqui para uma festa que tem, de recepção, no outro dia. Ele chegou, me chamou de lado e falou assim, preciso falar com você. E ele é camarada tímido. Eu falei, não, vem cá. Ele falou, não, é sobre igreja. Eu falei, então vamos sair. Viemos aqui para o lugar que não tinha ninguém aqui no hall de entrada. Ele falou, eu quero me batizar. Aí eu trouxe ele no quadro e falei, você acabou de tomar uma decisão. Entra na jornada. Ele falou, o que eu tenho que fazer? Põe o QR Code, amigo. Ele pôs o QR Code, veio no café, fez membresia. Daqui 10 dias vai estar na casa do oleiro, tendo encontro face a face. E levando a esposa, que também não é. No dia 14, quem vai fazer o batismo não sou eu, é o pastor Daniel. Mas se ele vier e batizar, eu desço para batizar ele. Mas eu não vou batizar. Eu vou batizar, mostrar para Deus. Mostrar para... Por quê? Porque a fome dele é a minha oportunidade. Você consegue ser um ganhador de almas. A tua missão é ser e reproduzir. Ser e reproduzir verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Tua missão não é ter ou não ter dinheiro. A tua missão não é fazer ou não fazer uma grande família. Tudo isso pode acontecer na tua vida ou não. Mas ser e reproduzir um verdadeiro discípulo é a tua missão. E você não tem para onde escapar, porque é a tua missão. Você consegue. Você consegue. Dia 9, domingo, teremos um mover de adoração aqui. Quem virá? Quem virá? Faz assim. Quem virá? Aí, ó. Isso é fome. Isso é fome de Deus. Isso é famintos por Deus. E temos que ser mesmo. Mas tem gente aqui que tem acesso a uma multidão de famintos. E não é certo não falarmos para eles. E se não falarmos,
seremos tidos por culpados. Eu não quero essa culpa na minha vida, você quer? Nem eu, então só tem um jeito. Achei comida! Isso para faminto, ele ouve inteiro. Ele pode dizer, não, não quero. A fome vai fazer ele ceder. E domingo, nós teremos 2 cultos lotados. E eu vou falar com vocês no domingo, que nós começaremos uma ação intencional de 1 mês. Para alcançarmos o dobro. 1 mais 1. Já passamos da metade. Eu não quero ficar mudando o número. Eu só falei que vou mudar o número quando chegar no número. 1 mais 1. O dobro. Em 2 meses. Ah, não acredita? Cuidado, hein? Cuidado que você pode ser atropelado. Porque Campinas está faminta por Deus. Faminta de Deus. E nós sabemos aonde saciar essa fome. Eu sei. Quem mais? Quem mais? Então eu te convido a ficar em pé. Eu não vou fazer apelo, porque esse apelo aqui de hoje inclui todo mundo. Todo mundo. Mas eu quero cantar. Tem que cantar com pelo menos o alho aqui. Pelo menos o alho.